Irmãos, obrigado. Pensem, se estivéssemos vivendo nos primeiros séculos, depois de Cristo, onde tudo é arcaico e rudimentar quando comparado à vista do nosso tempo. E você vive em um reinado onde não tem nada disso que você tem hoje, que facilita a tua vida. Não tem WhatsApp, não tem rede social, não tem nada disso. É um tempo muito arcaico mesmo, rudimentar. E você vive em um reino, e neste reino, quem governa é um rei heróico, justo e bom. Um rei admirável. Aclamado, cujo todo o povo quer ter acesso a ele, quer estar na sua presença. Afinal, este rei heróico, ele defenderá a sua causa com muita bravura. Ele é justo, logo, ele não fará juízo de valores precipitadamente. Ele também é um rei bom e ele dá dignidade aos seus súditos. Seria um reino perfeito. Porém, ter acesso a este rei é impossível. E só uma pessoa pode estar na presença deste rei. E é um sacerdote. No passado, essa figura era uma figura muito presente nos reinos. Não era só Israel que tinha sacerdote. Só o sacerdote podia estar neste reino, na presença deste rei. E também, este sacerdote só podia estar na presença deste rei formidável uma única vez, uma vez só no ano. E quando ele chegava diante desse rei, ele vinha tremendo, apavorado. Porque apesar de todos esses predicativos que eu disse a vocês, um rei forte, com muita bravura, corajoso, um rei justo, um rei que demonstra muita bondade, este rei também é um rei que demonstra pavor aos seus súditos, no sentido de que ele não tolera erros. E de repente este rei passa a permitir que todos os seus súditos do seu vasto reino possam se aproximar dele, possam se achegar a ele. Agora já não tem mais impedimento. Ele retirou esse decreto, ele retirou esse empecilho. Então ele vem e anuncia publicamente em um edito: cheguem-se a mim todos os meus súditos, podem vir com segurança ao trono, venham, porque o caminho foi aberto, alguém abriu o caminho para que vocês pudessem ter acesso. Agora vocês têm liberdade para se aproximar de mim, e vocês podem fazer isso seguradamente, que eu não irei lhes destruir. Venham todos livremente à minha presença, porque já não há mais barreiras. E assim todos passam a desfrutar do direito de estarem na presença do rei e comprovar que tudo aquilo que eles apenas imaginavam por ver as ações do rei, agora eles estão comprovando e percebendo na própria pele todas essas maravilhas. Meus irmãos, diante deste texto de Hebreus que nós estamos estudando, a gente já viu até aqui que o caminho antigamente estava bloqueado. Nós não tínhamos como ter acesso. O pecado era o bloqueio. Ele impedia o nosso acesso a Deus, de nos achegarmos diante desse Deus santo, maravilhoso, terrível. O pecado impedia. Apenas o sumo sacerdote podia entrar.
num lugar especial, Santo dos Santos, uma vez por ano, segundo Levítico 16 e outros textos da palavra de Deus. Mas quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, como está lá em Mateus capítulo 27, 51, indicando que o caminho foi aberto para todos aqueles que creem em Jesus, possam se achegar confiadamente em Deus. Agora estamos na presença de Deus e podemos desfrutá-la diariamente e sempre, não apenas individualmente, mas podemos desfrutá-la de maneira coletiva. Temos hoje acesso à presença de Deus individualmente, coletivamente, onde podemos nos relacionar com Ele. O empecilho foi retirado, o pecado foi removido. É exatamente isso que nós vamos considerar hoje em Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Nós estamos chegando aqui na parte final da carta aos Hebreus. Nós estamos trabalhando já há alguns meses já nesta carta magnífica que fala da soberania de Cristo, a sublimidade de Cristo e tudo que o Senhor Jesus Cristo é em nossas vidas. O escritor sagrado, ele vai levar os seus irmãos a compreenderem que eles têm acesso a Deus por um caminho novo que lhes foi aberto. E a partir de quê? Do sacrifício de Jesus. O novo caminho nos foi aberto e cada cristão, ele pode individualmente estar na presença de Deus e também coletivamente estar na presença de Deus. Nós precisamos ter essa consciência, irmãos. Devemos estar com Deus individualmente, precisamos estar com Deus coletivamente. A gente tem que aprender a andar nesses dois ambientes. Ele vai nos ajudar a entender como nós devemos considerar também o culto público. Então vamos a este tema que eu chamei de aproximai-vos de Deus e não deixai-vos de congregar. Hebreus capítulo 10, verso 19 ao verso 25. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Vamos orar. Pedimos a Ti, Senhor, direção, depois que nós lemos a Tua palavra. Pedimos ao Senhor iluminação, para que o Senhor nos faça compreender de forma aplicativa esse texto. Possa, Senhor, nos levar ao coração razões com quais nós possamos Te servir melhor, possamos contemplar mais a graça de Jesus. Fortalece, meu Deus, este rebanho, faz dessa igreja uma igreja madura, ao passo que eles consideram a Tua palavra, que tragam para dentro de si tudo que eles aprenderem, desde os mais novos aos mais velhos. Peço a Ti, Senhor, que me ilumine o coração, para que eu fale, meu Deus, com clareza aos meus irmãos e no final o objetivo seja alcançado, o nome de Jesus Cristo seja mais visível a eles. No nome do Senhor nós oramos, crendo. Amém.
Podem sentar, queridos. Verso 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O autor está iniciando aqui o verso 19. Ele usa um substantivo aqui que faz todo sentido para nós dentro de um contexto que ele está ensinando. É uma expressão grega, um substantivo. Parresiam. Na forma grega. Que para nós, na tradução do português, olhinhos no texto aí, verso 19, é a palavra intrepidez. Parresiam. Intrepidez. Essa palavra grega, ela comunica o seguinte: o valor dela, aqui no texto, é falar francamente. Então, nós temos essa condição pelo sangue de Jesus, de falar francamente, abertamente, sem segredos, sem ambiguidade e também sem usar usos de figuras e comparações. Agora, porque antes não era assim. Olhando o texto de Hebreus, vocês já viram comigo que não era assim. Os irmãos estão lembrando muito bem quando o autor falou aos seus leitores que tudo na antiga aliança era uma espécie de símbolo, ou figura de linguagem, ou tipologia. Mas agora não. Agora temos a intrepidez. E foi pelo sangue de Jesus Cristo que adquirimos essa condição. Poder estar diante do Rei do Universo com intrepidez. Poder falar abertamente, francamente com Deus. Poder falar com Deus sem segredos, sem sombras, ambiguidades, sem nenhum tipo de figura. Agora, meus irmãos, nós temos intrepidez. Os cristãos não estão diante de Deus mais com figuras. Nós não estamos diante da presença de Deus confiados em objetos. Agora nós estamos pelo sangue de Jesus Cristo, que nos cobriu, que nos revestiu. E esta palavra, parresia ou parresia, é muito importante no Novo Testamento, porque nas Escrituras Sagradas, no Novo Testamento, essa palavra tem um valor muito significativo. Ela aparece 31 vezes nos escritos do Novo Testamento. E toda vez que parresia ou parresiam aparece no Novo Testamento, das 31 vezes que ela aparece, ela sempre carrega 3 sentimentos, ou 3, ele comunica 3 informações. Seria a primeira, coragem. Então, temos a intrepidez, coragem. E a gente vê isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29. Quando os servos do Senhor estão orando e pedindo ao Senhor que eles tenham coragem em Cristo para anunciar o Evangelho. Lá está escrito assim, Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as nossas ameaças e concede aos teus servos que falem a tua palavra com toda a parresia, com toda a intrepidez, com toda a coragem. Temos aqui então a palavra falando que Deus nos dá bravura para servi-lo. Deus nos dá coragem para pregar a sua palavra. A outra forma que ela vem, que ela aparece no Novo Testamento, está aqui mesmo em Hebreus. Nós já passamos por ela, capítulo 4, versículo 16. Fala de confiança. Parresiam, fala de confiança. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com parresia. Essa palavra aparece.
confiança, ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então temos aqui a palavra aparecendo para falar que os cristãos recebem de Deus confiança para estar na sua presença. A terceira forma que esta palavra aparece no Novo Testamento, ela comunica liberdade, abertura. No Evangelho de João, capítulo 7, versículo 26. As pessoas estão dando testemunho sobre Jesus Cristo, e eles dizem assim: eis que ele fala, parecia, abertamente, e nada dizem. Porventura conhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato o Cristo? Aqui está falando que Jesus Cristo tem toda a autoridade para falar livremente e abertamente como lhe convém, porque ele vive o que ele fala. Então, nós podemos entrar na presença de Deus confiadamente, com liberdade, com coragem. O autor sagrado está dizendo aos seus irmãos que Cristo é a causa e o seu sangue derramado por nós nos deu este acesso ao verdadeiro Santo dos Santos, ao verdadeiro lugar, e lá neste lugar verdadeiro você chega até Deus repleto de coragem, repleto de confiança e com toda a liberdade. Você é filho de Deus. Você chega nessa categoria diante do Senhor. E antes de Jesus Cristo, na antiga aliança, era diferente. Somente o sumo sacerdote tinha que entrar uma vez só no terceiro compartimento de um tabernáculo terreno feito por mãos humanas. Mas ele não entrava com intrepidez. Ele entrava tremendo, com medo. Agora nós entramos com intrepidez na sala do trono do nosso Senhor. Hoje em Jesus Cristo nós entramos confiadamente nos seus méritos. Nós não estamos no santuário feito de mãos de homens. Nós acessamos o próprio céu na oração. É no próprio céu que nós somos levados espiritualmente falando. E lá diante do trono de Deus, da sua graça, nós somos recebidos. E Deus enxerga em nós todas estas qualidades daquele que está com intrepidez diante da sua presença maravilhosa. E o verso 21 diz assim: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O novo e vivo caminho aqui, que ele nos santificou, foi a sua própria carne, que é o seu próprio corpo, que foi apresentado e preparado por Deus para ser sacrificado. Vocês lembram da última mensagem? Um corpo me formaste. Deus preparou o corpo do Filho para que este corpo fosse entregue por nós. E uma vez entregue, recebido por Deus, nós pudéssemos participar da sua presença e permanecer na presença de Deus. Nós permanecemos hoje na presença de Deus, não com as nossas forças, mas pelo novo e vivo caminho e pelo véu, que é o corpo de Cristo. Mas o novo e vivo caminho que através do corpo foi entregue a nós, assim como o véu do templo se rasgou e foi removido o empecilho, porque o véu do templo, meus irmãos, era aquela cortina que ficava separando o santo lugar do santo dos santos, o lugar mais especial, que era chamado do Santíssimo Lugar. E quando Jesus Cristo, do alto do Gólgota, ele deu o seu grande brado e disse: está consumado, tetelestai. Quando ele falou isso, no grego, escrito lá no texto, tetelestai, está consumado. Ele estava dizendo que o empecilho foi removido. O seu corpo provou isso. A sua vida, que ele consagrou ali naquela cruz para Deus, provou isso. Ele abriu o novo e o vivo caminho, e ele preparou um caminho agradável para que nós pudéssemos andar e entrar. Quando o corpo de Cristo foi entregue, o empecilho foi removido e nós podemos entrar além do véu.
Aqui no verso 21 e verso 22, o autor vai dizer aos seus irmãos que agora eles, uma vez que têm acesso à presença de Deus, eles devem fazer isso confiados no nome de Jesus Cristo. E eles devem fazer isso se aproximando com senso de temor, senso de adoração e senso de vida consagrada. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo pagou por nós, mas nós não podemos viver de qualquer maneira, meus irmãos. O fato de Ele ter aberto um novo caminho para que nós pudéssemos viver e trilhar, requer de nós um viver em um sentido de adoração, uma vida piedosa, consagrada a Deus, em temor absoluto. Verso 21. E tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus. Onde é a casa de Deus, meus irmãos? Nós costumamos dizer que a casa de Deus é este prédio que nós estamos reunidos. Nós nos reunimos aqui e, de certa maneira, aqui é a casa de Deus, onde nós dedicamos. Esse prédio nós chamamos de casa de Deus, casa de oração. Mas nós também dizemos que a casa de Deus é o nosso coração. O nosso coração também é a casa de Deus. Porque uma vez que Ele nos livrou do pecado, nos lavou as nossas mazelas, Ele agora mora dentro de nós. O Espírito Santo habita em nós. Então, nosso coração é a casa de Deus. Lá em João 14, versículo 23, versículo 16 e 17 fala que o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Então o Espírito Santo tem no nosso coração a sua habitação. Jesus Cristo mesmo disse que aquele que anda na palavra de Deus, que tem os seus mandamentos e o guarda, aqueles que têm o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E eu me revelarei ao Pai e a eles. Eu e o Pai viremos e nos revelaremos a Ele. Então nossa casa, nosso coração é a casa de Deus também. Mas o autor está se referindo a um outro ambiente. Ele não está falando de prédios feitos por mãos de homens, ele não está falando do próprio coração. Ele está falando que este grande sacerdote sobre a casa de Deus está no céu. É sobre o céu que ele está falando. O autor está se referindo do tabernáculo eterno. Ele está falando que no céu Jesus Cristo está nas alturas como o grande sacerdote. E ele está fazendo aquilo que o irmão Vinhas acabou de cantar. Ele está intercedendo por nós lá. Ele está dizendo que aquele que crê, e se nós cremos que Jesus está agora lá no céu, e nesse momento, obviamente, como o grande sacerdote da igreja, ele está intercedendo ao nosso favor e por nós ele está velando desde a eternidade. Então nós chegamos até Deus consciente, nos aproximamos de Deus em oração, sabendo aonde Jesus Cristo está, nos céus, entronizado, intercedendo por nós, prontos a ouvir a nossa petição e responder segundo a sua vontade, revelando desde a eternidade o seu cuidado, o seu amor e o seu zelo, onde nós estamos seguros, meus irmãos, em Deus, quando nós nos aproximamos dEle, quando nos achegamos a Ele, e quando nós sabemos muito bem aonde Ele está, no céu glorioso, poderoso, majestoso. O nosso grande intercessor está no céu, o nosso grande sacerdote da igreja está no céu. Ele foi aquele que recebeu de Deus o ofício mais excelente, porque aqui mesmo em Hebreus, você já ouviu falar que a sua ordem do seu sacerdócio é maior do que a ordem dos sacerdócios levíticos. A ordem de Jesus é de um sacerdócio eterno. Ele ofereceu a si mesmo o seu próprio corpo, o véu, para perdoar os nossos pecados, coisa que nenhum sacerdote fez. E ele entrou, nós vimos já em pregações passadas, ele entrou no próprio céu e apresentou o seu sangue, que é a prova da nossa redenção. E porque este grande sacerdote dos bens já realizados está nos céus, o verso 22 está escrito: aproximamo-nos. Aproximamo-nos. Porque quando nós nos aproximamos de Deus,
este Deus se aproxima de nós também. Abram comigo em Tiago 4:8. Estou lendo na NVT, diz assim: aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Então há essa dinâmica, meus irmãos. Os cristãos precisam se aproximar de Deus, e Deus se aproximará dos seus filhos, daqueles a quem Ele redimiu. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente dividida. Quando nós nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós e fazemos de Deus o nosso lugar seguro. O salmista Asaf falou em relação a se aproximar de Deus. Em Salmos 73, versículo 28. Olha o que o salmista falou, o salmista Asaf, lendo na versão NVT. Quanto a mim, Salmos 73, versículo 28. Quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Fiz do Senhor soberano o meu refúgio e anunciei a todos as suas maravilhas. Olha, se nós nos aproximamos de Deus, se nós temos consciência que Ele já nos abriu, irmãos, o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus Cristo, e nós nos aproximamos de Deus e caminhamos para Deus, e estamos seguros na nossa vida, segurando a nossa vida em Deus, então nós viveremos maravilhas em sua presença. E nós anunciaremos as maravilhas que Ele vai operar em nossa vida. Nos aproximemos de Deus, meus irmãos. E quando você se aproximar de Deus, você verá que o melhor lugar é estar pertinho mesmo do Senhor, porque você não pode estar distante. Você não nasceu de novo para estar distante de Deus. E se o acesso foi aberto para você, e a cruz trilhou o caminho para você, então você vai olhar para o chão, seguindo o caminho da cruz, e você vai ver lá o sinal no chão salpicado de sangue, o sangue que te redimiu. E você vai se aproximar daquele que pode te curar, te libertar e salvar você de todos os seus temores. O lugar do crente é estar seguro. E o veio que você deve caminhar é o novo caminho pelo sangue de Jesus. Estar seguro em Deus. Aproxime-se de Jesus. Sabe, meus irmãos, às vezes na vida cristã, nós decaímos, nós fraquejamos e paramos de ter algumas disciplinas espirituais que são estas, que nos aproximam mais de Deus. E quando nos vemos, estamos frios, gélidos, a gente perde a esperança, perde a fé. Se você está em uma situação assim, é hora de você se reaproximar de Deus. É hora de você recalibrar sua vida com Deus de piedade, de oração. Vá até a Deus em oração e receba de Deus esta restauração, querido. O caminho para você já foi aberto. Ele disse: aproximemo-nos com sinceridade. É o que o texto diz no verso 22. Com coração sincero. Não se pode entrar na presença de Deus ou estar na presença de Deus de maneira hipócrita. O coração tem que ser sincero. Você precisa ter um compromisso genuíno com Deus. Verdadeiro com Jesus que salvou a sua vida. Você não pode ter um compromisso faz de conta com Jesus. Se Ele abriu o caminho para você e lhe chamou, vem, e você ouviu e foi, vai de cabeça, querido. Vai de toda a tua genuinidade. Vai com toda a honestidade. Vai porque Ele te salvou para valer. Você não pode ficar dividido. Ou você é crente ou você não é crente. Ou você é salvo ou você é perdido. Mas se o caminho se abriu para você, vai a Deus de coração sincero. Vai a Deus. Você não pode ficar em um caminho e agindo como um hipócrita, dizendo que você não vive, fazendo o que você de fato não é de verdade. Ao invés disso, ao invés de abandonar a Cristo, de retroceder, aproxime-se de Jesus. Se apegue a Deus.
vai mais próximo, leve o teu coração de maneira sincera a Deus. O que o salmista disse? Que Deus não resiste àquele que vem a Ele de coração quebrantado e contrito. Então, ainda no verso 23 ele diz: aproximemo-nos em plena certeza de fé. Nós devemos nos aproximar a Deus, a Cristo, apegado na sua mensagem, apegados na mensagem da cruz, convictos de que o que Jesus prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que nós estejamos passando e vivendo tribulações terríveis, e que era essa a realidade dos nossos irmãos. Eles estavam passando por uma terrível perseguição religiosa e estatal. Muitos irmãos sendo mortos. Eu já falei N vezes aqui. Pedro morreu. Paulo morreu. Essa foi a perseguição terrível. E também tem os judeus, judaizantes, entrando e dizendo: abandone Jesus, a gente precisa sacrificar lá no templo. Aproxime-se de Jesus com certeza e fé no que a Bíblia diz, fé salvadora. Acredite no evangelho que você ouve, que você foi iluminado. Creia e aproxime-se de Deus com esta fé salvadora. E creia como a Bíblia diz que você deve crer. Ainda no verso 22, ele diz: aproximemo-nos, tendo o coração purificado de más consciência e lavado com água, o corpo com água pura. Foi a ação de Jesus Cristo. A ação de Jesus Cristo, o seu sangue derramado, purificou a nossa consciência. Hoje, os salvos aqui não têm mais consciência maculada, de maneira destrutiva ou condenativa para o inferno. Não há mais isso. E também aqui a ação do Espírito Santo, lavando o nosso coração e nos purificando. E ele usou o testemunho aqui daquilo que era feito no passado, na cerimônia de purificação do corpo. Ali já apontava a ação de Cristo, a ação do Espírito Santo. Nós nos aproximamos de Deus crendo no que Jesus Cristo já fez, crendo na ação do Espírito Santo em nós, sabendo que Ele está conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo e se movendo em nossas vidas. Aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus e que foram purificados pelo Espírito Santo, aproximam-se e andam com Deus. Vivem uma vida diferente, vivem uma vida com testemunho. Agora veja o verso 23 ao verso 25. Aqui o autor vai dedicar alguns conselhos finais neste parágrafo para essa comunidade da fé. Ele está falando para a igreja, para os irmãos no primeiro século. Verso 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Ele começa a falar aqui, nesses conselhos que ele vai dar, desses versículos finais. Primeiro conselho, ele vai falar de perseverança. Dizendo em outras palavras: irmãos, nós devemos ser perseverantes, porque os justos e os salvos, eles perseveram até o fim. Existe uma doutrina chamada perseverança dos justos. Aquele que foi lavado por Jesus Cristo com o seu sangue e que tem o Espírito Santo habitando nele, Deus o faz perseverar até o fim. Então, quem é que te ajuda, quem te socorre, quem te dá força para você continuar na fé? É o Senhor Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo. Ele manifesta as evidências de que você foi salvo. E pela confissão que você faz, a confissão constante que sai dos seus lábios em todo momento. E qual é a confissão, meus irmãos? Eles deveriam ter, os nossos irmãos, e que nós devemos ter. A confissão de que somente em Jesus Cristo, sem firulas nenhuma, somente em Jesus Cristo perseveramos e atingimos a pureza. Vida pura, vida santa, somente em Jesus Cristo. E assim não vacilaremos. Somente em Jesus não vacilaremos, desde a confissão dos nossos lábios até aquilo que guardamos no nosso coração. E nós não iremos retroagir para os rudimentos do passado. No caso dos nossos irmãos, voltarem à velha aliança. E nós não voltaremos a uma vida de pecados, porque estamos sustentados por Jesus Cristo. E aí ficaremos confiados de que aquele que prometeu vai cumprir tudo o que ele disse para nós.
No caso dos nossos irmãos aqui, seria o quê? Primeiro, a restauração que os judeus teriam da sua terra. Eles tinham que ter confiança de que Jesus vai fazer isso. A restauração da paz em Jerusalém. Jesus vai cumprir isso. A habitação segura e pacífica de Israel na sua terra. Ele vai fazer isso no futuro. A gravação da lei no coração, não mais em pedras, mas no coração. Também a conversão de todo o povo israelita. Todos os israelitas vão se converter um dia. Isso vai acontecer no futuro. O derramamento do Espírito Santo sobre todos os judeus. Isso é uma promessa, uma profecia que vai acontecer. E também o perdão dos pecados em toda a nação de Israel. Vai chegar um dia que estas bênçãos vão se cumprir, eles devem viver confessando isso. Mas para tanto, eles precisam se converterem a Jesus Cristo. E nós, irmãos, dentro dessas promessas que eu falei, nós já vivemos algumas delas. Nós já temos a lei do Senhor no nosso coração gravado. É o Espírito Santo que nos conduz a viver uma vida digna, conforme a palavra de Deus. Nós já temos a habitação do Espírito Santo em nós. E nós já obtivemos o perdão dos pecados para a vida eterna. Tudo isso em Jesus, promessas que nós devemos permanecer de forma perseverantes. No verso 24, o autor sagrado vai orientar os seus irmãos a um outro conselho, ao valor mútuo e à vida prática de boas obras. Ele fala: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então nós precisamos, irmãos, uma vez perseverantes no Senhor e em suas promessas, termos esse caminho a seguir. Nós devemos motivar uns aos outros a vida prática cristã em amor. Porque o amor, como eu falei introdutoriamente, ele é o vínculo da paz, é o vínculo da perfeição. Nós devemos amar, meus irmãos, uns aos outros. E o amor é a característica irrefutável do verdadeiro cristão. Quem verdadeiramente ama, no ambiente de igreja, verdadeiramente crente é. O nosso estímulo deve ser o amor e não o ódio. Nós devemos estimular uns aos outros a amar e não disseminar ódio. Nós devemos incentivar o amor. Quando os crentes estão amando mutuamente, eles estão deixando o exemplo de que estão imitando Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz provou o seu amor para conosco. Quando nós provamos amor um para o outro aqui, nós estamos dizendo que estamos imitando a Jesus Cristo. Então nós devemos incentivar um ao outro a amar, uns aos outros a amar. Essa é a mensagem da cruz. E outro estímulo, o estímulo das boas obras. Não somente amar, mas também praticar boas obras, praticar este amor. Quem foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo deve ter boas obras. Ele prova que tem boas obras, porque ele foi verdadeiramente salvo, verdadeiramente alcançado. O seu compromisso é com a caridade mútua e o seu compromisso é socorrer também irmãos. Então você deve ter boas obras. Não que estas boas obras corroborem para a salvação, não é isso que o autor está falando aqui. Mas as boas obras comunicam que você foi salvo. Não comunica a salvação, mas comunica que você foi salvo. Veja o verso 25. Se a gente ouviu que nós devemos amar, praticar boas obras, e em que ambiente? Ambiente da igreja, aqui a gente tem que ler isso aqui no ambiente da igreja, tá bom? Você tem que fazer isso também em outros lugares, mas dentro da igreja, amar, praticar boas obras. E no verso 25 ele vai dar um outro conselho. O nosso convívio coletivo, o nosso serviço coletivo, a adoração coletiva. Não deixar de congregar. Olha o verso 25. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. O conselho aqui é muito direto, queridos. Alguns dos nossos irmãos estavam sendo tentados a abandonar a fé.
A gente está ouvindo isso aqui sempre. E o conselho era que eles não fizessem isso. Nós nos ajuntamos aqui, queridos, de maneira congregacionalmente, para a adoração coletiva, para a prática do convívio cristão mútuo, e dentro disso nós vamos amadurecendo. Nós nos reunimos aqui com esses propósitos. E dentro desses propósitos é o amadurecimento da igreja. Quando nós congregamos, nós amadurecemos. É essencial para o trabalho do amadurecimento do cristão viver em comunhão entre os irmãos. Seguir a paz com todos e a comunhão e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É bom e suave que os irmãos vivam em união. E nós devemos viver aqui, irmãos, trabalhando de forma que um e o outro possa ser amadurecido. De forma que nós vamos guardando cada um irmão em amor, em boas obras, de que cada um de nós não entremos em frieza espiritual. Então, quando nós congregamos, nós somos livres da frieza espiritual. Nós amadurecemos e não nos esfriamos espiritualmente. Agora, o conselho aqui, ele vem de uma forma muito enfática. Olha aí no texto, por favor. Quando o autor diz assim, não deixeis de congregar. Esse não aqui que você está vendo aqui, é o não mais enfático do grego. É a palavra me, é uma expressão que fala de jeito maneira, de jeito nenhum. De forma alguma, irmãos, nós devemos deixar de congregar. E isso se aplica muito bem aos nossos dias, porque no tempo que nós vivemos, muitas pessoas deixam a igreja por qualquer motivo. E aí querem ficar naquela condição de desigrejados. E nós não fomos chamados para sermos desigrejados. Nós fomos chamados para estar em comunhão. O que Jesus fez? Deus nos chamou, Jesus Cristo morreu por nós na cruz, Ele constituiu a igreja, e Deus fez de Cristo o cabeça da igreja, e nós devemos nos congregar, nós devemos nos ajuntar. O que nós fazemos aqui neste local, meus irmãos? Nós aqui cantamos ao Senhor, consideramos a sua palavra, administramos as suas ordenanças, que é a ceia do Senhor e que é o batismo. Nós vivemos vida comum, nós cantamos juntos, nós oramos juntos e procuramos viver em concórdia e amor. Isso é ser uma igreja. A igreja não é o prédio. A igreja não é o prédio. A igreja não é um indivíduo, não é uma pessoa que diz, eu sou a igreja. Quem já viu falar isso? Eu sou a igreja. Quando alguém falar para você, eu sou a igreja, você corrige ele, por favor. Não, irmão, a igreja é o ajuntamento. Eclesia, ajuntamento. Então, a igreja são indivíduos que se juntam em um lugar específico para fazer isso que eu acabei de dizer, cantar, ouvir a palavra de Deus, administrar as ordenanças do Senhor. E ele está dizendo, de forma alguma você deve deixar de congregar. Quando nós deixamos de congregar, por motivo que seja, nós estamos incorrendo em desaprovação. Se a Bíblia está dizendo não deixe de congregar, por que você deixou de congregar? Por que você não quer congregar? Por que você não quer procurar uma igreja local para se associar, para se tornar membro daquela igreja específica e local? Você precisa seguir o caminho de congregar em uma igreja específica, bom que seja uma igreja bíblica, uma igreja honesta com a palavra, e ali você possa ser utilizado em seus dons para a bênção de muitos que estão ao seu redor. A igreja verdadeira não é a primeira igreja batista regular do CIA. Não são as igrejas batistas regulares. Ela não é a igreja certa, a melhor igreja e a única igreja, nesse sentido falando. A igreja correta, a igreja certa é aquela que zela pela palavra e que pratica, e que os seus membros praticam as escrituras. Essa é a igreja correta que você deve viver e congregar. Em denominações existem vários costumes, e não são os costumes que nós devemos seguir. Costumes a gente pratica, mas a gente coloca em primeiro plano a vontade de Deus e o que está revelado em sua palavra. Os costumes de uma igreja batista regular são uns, e nós seguimos os costumes da igreja batista regular,
mas os irmãos que são batistas, presbiterianos, assembleianos, outros irmãos de outras denominações, têm os seus costumes e seguem os seus costumes. Mas o que deve nos unir é Cristo, é observar a palavra de Deus na íntegra e cumpri-la com exatidão, é observar as ordenanças. Uma igreja que não batiza, uma igreja que não pratica a ceia do Senhor, essas igrejas não são igrejas sérias. E mesmo aquelas que fazem essas ordenanças, mas que não levam a palavra de Deus com seriedade, não deve ser a igreja onde você deve se agregar. Ela pode ter nome de qualquer coisa, mas não uma igreja verdadeira. Então, ao invés de você deixar de congregar, o que o texto diz que você deve fazer? Antes façamos a admoestação. Você tem que estar aqui para isso, para admoestar. Qual é a função de cada um de nós aqui, meus irmãos? Admoestar uns aos outros. Eu admoesto fofinho, fofinho me admoesta, né? Fofinho. Nós fazemos isso. Eu lhe corrijo pela palavra, você me corrige pela palavra. Qual é o critério, meus irmãos? E a regra de fé nossa aqui é a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé. Nós devemos admoestar uns aos outros e não abandonar o redil. Muitas vezes as pessoas abandonam o redil porque elas não estão compatíveis com a doutrina santa. Elas não aceitam a sã doutrina. E o que elas fazem? Saem do meio do povo que quer andar de forma correta. Mas todos aqueles que querem viver de maneira correta serão admoestados. Serão corrigidos muitas vezes. E isso começa do pastor até o último irmão da igreja. Nós devemos congregar, irmãos. Quando nós não congregamos, nós pecamos. Quando nós levamos a vida cristã em via à igreja, quando nos convém, estamos pecando também. Quando a gente só quer vir à igreja no dia da ceia, está errado, é pecado também. Ou quando a gente só vem para a igreja quando tem uma festividade, significa que você precisa se converter. Viver a vida comum entre os irmãos é o que a Bíblia nos diz. E ele diz, de maneira alguma deixe de congregar. Às vezes, o que muitas pessoas tomam o caminho de sair de uma igreja séria é porque de alguma forma ela não gostou de algum tipo de repreensão, de algum tipo de admoestação. Mas a admoestação não deixará de ser feita, porque um ou outro não quis aceitar. A admoestação é bíblica e deve estar em uma igreja séria. Ela sempre será feita, sempre será realizada. E o bom é que aquele que ouve a admoestação, ouça, arrependa-se se ele estiver que se arrepender e viva a vida comum no meio da igreja. Então, o autor sagrado está chamando seus irmãos a isso. Não se afastem de Cristo. Se aproximem de Cristo e viva a vida comum entre vocês, amadurecendo uma vida cristã. Vocês precisam admoestar uns aos outros. O que é admoestar aqui no texto? Leve o conforto. Leve conforto às pessoas. Entre uns e outros aqui dentro da igreja, nós devemos levar o conforto um ao outro. O conforto pela palavra de Deus. Leve o encorajamento. Encorajamento também é admoestação. E às vezes o encorajamento vai confrontar a tua preguiça, o teu pecado. Mas para que você se torne corajoso, você vai ter que abandonar as coisas que não prestam. Nós devemos levar de forma da admoestação este conselho. Por isso que nós ficamos mais fortes quando nós congregamos, porque aqui nesse meio, no redil onde isso acontece, meus irmãos, nós somos fortalecidos. Há conforto, há encorajamento. Nós levamos fortalecimento para aqueles que estão fraquejando. Nós percebemos quando o irmão não está bem e a gente vai lá e leva a admoestação, com amor, com graça. Leva a repreensão também. Quando houver pecado, nós levamos, confrontando com a palavra de Deus. Uma igreja bíblica faz isso. Esse é o ambiente de uma igreja séria. Uma igreja séria não é um lugar onde está tudo bonito, um prédio muito suntuoso, onde cantamos maravilhosamente, está tudo muito bem organizado, mas o pastor vive alisando a cabeça das ovelhas. Tem medo de confrontar com a palavra, porque tem medo de perder pessoas. Não, a palavra de Deus, ela é espada de dois fios, como nós já vimos aqui em Hebreus. Ela penetra o coração, ela faz a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas. Para quê? Para o nosso bem, para o conselho, para o crescimento, para o amadurecimento. Então leve estas coisas pela exortação.
O autor aos Hebreus está dizendo: levem todos vocês estas coisas, não deixem de congregar, façam admoestações uns para com os outros. Então, quando o pastor fizer isso, não leve isso como maldade, não leve isso como algo ruim, não leve isso como ele querer te envergonhar. Quando o diácono fizer isso, ou quando um irmão e outro fizer isso, leve isso com amor, leve isso com zelo. Quando a gente ligar para você, quando formos te procurar, quando você for à minha casa, quando eu for à sua, levando estas coisas, ou recebendo estas coisas, nós devemos entender que a palavra de Deus está sendo cumprida e que eu tenho um compromisso com a igreja local. Porque ele vai dizendo: e tanto mais quanto verdes que o dia se aproxima. Por quê, meus irmãos? Esse dia que está chegando, meus irmãos, é o dia em que não haverá mais ajuntamento de igrejas locais. Hoje nós temos o privilégio de nos ajuntarmos aqui, estarmos aqui fortalecendo uns aos outros. Mas vai chegar o dia que não vai mais acontecer isso. Não haverão mais denominações, não haverão mais igrejas locais para a gente se reunir. Haverá um só rebanho e um só pastor. Uma só igreja, irmãos, reunida com o Cordeiro na eternidade. Não vai ter lá placa para ninguém ficar se arrogando. Não vai ter lá títulos, pastor Francis, diácono Clerisval. Não vai ter isso lá mais. Não vai ter líder de departamento mais lá não, irmãos. Estas coisas são secundárias, viu? Tem o seu valor, mas não é valor eterno não. Haverá um só rebanho e um só pastor. Quando a gente chegar no céu, a gente vai procurar. Vocês não vão procurar Francis, não. Pode procurar como irmão, né? Se eu for primeiro, bater aqui, puf, piripá, que for primeiro. Aí um dia a gente vai se encontrando. Eu vou lá, encontro um irmão, a gente vai se encontrando. Um dia nos reunimos. Você vai me encontrar como irmão, mas você vai procurar o seu pastor supremo, que é Jesus. Naquele dia, meus irmãos, haverá um só rebanho e um só pastor. Mas até que esse dia chegue, nós devemos estar juntos aqui, orando, esperando esse dia. Como o autor está dizendo aqui, porque esse dia se aproxima. Enquanto não vem, nós temos que ter um lugar, nós temos que ter uma identidade, nós temos que ter um discurso, uma só fé, um só batismo. Nós temos que ter um pastor, nós temos que ter diáconos, nós temos que ter um lugar para se reunir, nós temos que ter ordem no culto. Nós temos um distintivo, nós temos tudo isso, até que esse dia chegue. Quando esse dia chegar, nada mais disso será necessário. Você vai se ver num rebanho, cantando um coro celestial, louvando o Senhor Jesus Cristo, que é o Rei de toda a glória para sempre. Então não deixe que nada, meus irmãos, e nenhum tipo de problema ou indiferença te afaste da igreja. Se há indiferenças, nós precisamos resolver. Mas o que nós precisamos fazer é congregar, aproximar-se de Deus e congregar. Outra coisa que eu quero ler para vocês, para encerrar. Eu acho que esse texto aqui, em 1 Tessalonicenses, é bem aplicativo para a gente. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 11. Eu já vou ficar com saudade de um mês sem pregar, olha. Que coisa, né? Rapaz, vou visitar os meus amigos e pastores, mas assim, vou disfarçado, viu, irmão Jorlão? Para ele não dizer, pega aqui, pastor. Quando a gente aparece, né? Mas vou aparecer aqui disfarçado também, viu? Uma hora dessa. Ó, vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao versículo 11. Eu estou lendo na NVT, tá bom? Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão. Não estão na escuridão a respeito destas coisas e não devem se surpreender quando ao dia do Senhor que virá como ladrão. Porque todos vocês são filhos da luz e do dia. Não pertencemos à escuridão e à noite. Porquanto fiquem atentos, não durmam como os outros. Permaneçam atentos e sóbrios. À noite, as pessoas dormem e os bêbados se embriagam. Mas nós, que vivemos na luz, devemos ser sóbrios
protegidos pela armadura da fé e do amor, usando o capacete da esperança da salvação. Coisas tão simples, né, irmãos, que ele fala aqui. Ele não está falando nada de novidade. Mas são coisas simples que às vezes a gente se desliga. Porque Deus decidiu nos salvar por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, em vez de derramar a sua ira sobre nós. Cristo morreu por nós para que, quer sejamos despertos, quer dormimos, vivamos para com Ele para sempre. Porquanto anime e edifique uns aos outros, como tem feito. É assim que nós devemos viver, queridos, em comunhão, tendo essa sobriedade, tendo consciência de que Jesus nos perdoou os pecados, nos lavou, nos iluminou. Nós não andamos mais nas trevas, nós somos uma igreja que Jesus Cristo comprou com o seu sangue. E que nós um dia estaremos juntos na eternidade, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo aplique essa palavra no seu coração e que nós possamos, irmãos, nos rever logo em breve, assim Deus permita. Oremos. Pai Santo, nós bendizemos o Teu nome, neste tempo em que nós passamos aqui considerando a Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, que conduza de forma aplicativa cada efeito que foi dito aqui para o bem do Teu povo. Que nós nos aproximemos de Ti e não deixemos de congregar. Obrigado, Senhor, por essa igreja, pelos irmãos que se reúnem aqui, pelos visitantes que vieram hoje cultuar o Teu nome. Leve-os, Senhor, para casa em paz e dê a eles a convicção que já andam na luz, que já têm a certeza de um dia estarem no céu de glória, reunidos em um só rebanho e vislumbrando o seu Rei, o seu Senhor e o seu Pastor Jesus Cristo. Sobre isso nós oramos agradecidos. Amém.